Sim. Aí, beleza. Então vamos lá. Na aula passada, o que a gente estava falando? A gente está falando de redução ao primeiro quadrante, né? E o que era essa tal de redução ao primeiro quadrante? Bom, a gente tinha os arcos simétricos, né? Que eu mostrei para vocês nessa página, que eram os arcos que tinham uma relação de simetria com relação ao eixo X, ao eixo Y e à origem. Então, se você pega um arco aqui, ó, no primeiro quadrante, que é o alfa, ele vai ter um simétrico no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Como que a gente obtém esses simétricos? Bom, se você tem um cara no primeiro quadrante, no segundo quadrante vai ser 180 menos esse ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, se o alfa for 30, quem que vai ser o simétrico dele no segundo quadrante? Vai ser 180 menos 30, que dá 150. Quem que vai ser o simétrico dele no terceiro quadrante? Vai ser 180 mais 30, que é 210. E quem que vai ser o simétrico dele no quarto quadrante? Vai ser o 360 menos alfa, 360 menos 30, que é 330. E isso funciona para qualquer ângulo. Aí o que foi discutido, que era a tal da redução ao primeiro quadrante, era o seguinte: como que eu fazia o seguinte: se eu tenho agora um ângulo para mim que é dado num quadrante que não é o primeiro, como é que eu acho o simétrico dele no primeiro quadrante? Por exemplo, o que eu dei de exemplo aqui, ó? Então, eu tinha falado assim, ó. Vamos supor que eu tenha o 225, tá? E eu quero saber quem é a redução dele no primeiro quadrante. Quero saber isso aqui, ó. Tá? Quem é a redução dele no primeiro quadrante. Então aí a gente tinha essas frases aqui, ó, para poder determinar como que a gente achava o simétrico no primeiro quadrante. A gente não precisa ficar gravando aquelas formulazinhas, né? Quanto que falta, quanto que passou, quanto que falta, né? Então, o que eu falei para vocês? Ó, se um arco está no segundo quadrante, para achar o simétrico dele no primeiro, a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Se ele está no terceiro quadrante, a gente tem que pensar quanto passou de 180. E se ele está no quarto quadrante, a gente tem que imaginar quanto falta para 360. Por que isso? Tá? Então imagine aqui que a gente tem o 225. 225, eu fiz a correção aqui, ó, que eu tinha falado que ele estava no segundo quadrante, mas ele está no terceiro quadrante. Então, se ele está no terceiro quadrante, a gente tem que pensar quanto que passou de 180. 225, quanto que passou de 180? 45. Então, o arco no primeiro quadrante é 45 graus. Ou seja, a redução do 225 ao primeiro quadrante é 45 graus. Certo? Alguma dúvida aí? Imagino que não. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente vai começar a falar das relações trigonométricas na circunferência, né? Porque a gente falou das razões trigonométricas no triângulo retângulo e agora a gente vai olhar para essas relações agora mais na circunferência trigonométrica. Então eu vou começar assim, ó. Vou começar trabalhando da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó, seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Certo? Lembra que se tiverem dúvida, me para aí, tá? Dá um stop aqui e daí vocês perguntam. Só vou aumentar aqui a grade, que está muito pequenininha, para a minha letra. Isso, agora sim. Muito bem. Então, o que a gente sabe, né? O que nós sabemos aí lá da trigonometria básica, da trigonometria do triângulo retângulo? Nós sabemos o seguinte, que no triângulo retângulo, o seno de um ângulo é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então, o seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de um ângulo alfa
vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que agora a gente vai olhar para a circunferência trigonométrica. Como que a gente vai olhar para a circunferência trigonométrica? Assim, ó, eu vou desenhar aqui uma circunferência. Vou traçar os eixos x e y. E aí a minha ideia é o seguinte, ó, eu vou traçar um ângulo aqui, ó, deixa eu mudar a cor um pouquinho. Eu vou traçar um ângulo aqui, ó, tá? E esse ângulo, eu vou dizer que é o ângulo alfa. Eu não vou estipular valor ainda, tá? Eu vou dizer que é o ângulo alfa. O que significa dizer que aqui é o ângulo alfa? É dizer que também aqui é o ângulo alfa. Certo? E eu posso pegar essa extremidade do ângulo alfa e posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui, ó, o rebatimento disso para cá. Posso pegar esse ponto e rebater ele aqui para baixo, ó, no eixo X, tá? Ou posso fazer o seguinte, posso trazer esse segmento para cá, certo? Porque como nós temos uma coordenada ali para aquele ponto, para esse ponto que está aqui, ó, nessa extremidade, então eu consigo arranjar essa coordenada fazendo esse raciocínio, né? Como é que a gente acha a coordenada de um ponto, né? Fazendo os rebatimentos para o eixo X e para o eixo Y, certo? Uma coisa que eu quero que você note é a seguinte, ó. Uma coisa que é importante vocês notarem. Estou tentando fazer retinho aqui. Aí, tá bom. Então, esse segmento que está em amarelo, ele vai ter o mesmo tamanho que esse segmento que está aqui em amarelo que eu estou desenhando aqui embaixo. Certo? E esse segmento em verde, ele vai ter o mesmo tamanho que esse segmento aqui que eu estou traçando no eixo Y. Certo? Vão ter todos os mesmos tamanhos. Então eu vou tracejar aqui, tá? Só para não ficar tão poluído o desenho. E vou tracejar aqui, ó. Só que note o seguinte. O que a gente sabe da circunferência trigonométrica? A gente sabe da circunferência trigonométrica que o raio é unitário, ou seja, mede uma unidade. Então esse valor aqui é 1. Beleza? O segmento ou o cateto que se opõe, por que eu estou falando de cateto? Porque a gente sabe que esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo, tá? Que triângulo que eu estou me referindo? O triângulo formado pelo segmento vermelho, amarelo e verde, tá? Esse triângulo aqui, ó, que é formado pelo segmento vermelho, amarelo e verde, tá? Então, o que eu sei? Que o segmento ou cateto que se opõe a alfa é o que nós chamamos de cateto oposto. E o segmento que se opõe, ou melhor, o segmento que está adjacente ao ângulo alfa, nós chamamos de cateto adjacente. Beleza? Agora, vamos usar essa ideia aqui nas relações. Olha só. Se seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o que a gente vai ter? Ó? Cateto oposto continua sendo CO, só que a hipotenusa é 1. Portanto, o seno de alfa é justamente quem? O cateto oposto. Isso significa dizer, ó, que esse tamanho aqui desse segmento em verde
eu estou destacando a circunferência trigonométrica, é justamente o seno do ângulo alfa. Por que ele é o seno do ângulo alfa? Porque eu estou dizendo aqui, ó, a conclusão que eu cheguei é que o seno é o cateto oposto. Então, o tamanho desse segmento aqui vai ser justamente o seno de alfa. Tá? De forma análoga. Então, assim, ó, note bem que o seno ele está relacionado com o eixo Y. Tá vendo? Ó, que é o segmento verde aqui que está na vertical. Então, a primeira coisa que a gente conclui, né, é que o seno ele está relacionado com o eixo Y. E aí, a gente pode usar do mesmo raciocínio com cosseno. Então, o cosseno, a gente sabe que o cosseno no triângulo retângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente continua sendo o cateto adjacente ali. E a hipotenusa vale quanto? 1. Portanto, o cosseno do ângulo alfa é justamente o cateto adjacente. E isso significa que o cosseno, então, ele está relacionado com o eixo X agora. Por que eixo X? Que você notar aqui, ó, o cateto adjacente, ele está aqui, ó, no eixo X. Então a gente vai colocar aqui, ó, que esse segmento em amarelo é justamente o cosseno de alfa. Certo? Tem aí? Alguma dúvida? Mediadores, alguma dúvida aí? Estão me ouvindo, né? A Daphne perguntou se o seno vai sempre estar relacionado com o eixo Y. Sim, sempre. Sempre. E o cosseno sempre com X. E da tangente eu vou falar depois. Tá, outra dúvida. Esse 1 ali na hipotenusa é só um exemplo? Não, não é um exemplo. É que nós definimos, quando a gente começou, antes de começar a ter a quarentena, a gente definiu a circunferência trigonométrica, e a circunferência trigonométrica a gente tinha definido que o raio dela é unitário. E o que significa ter um raio unitário? É o raio ser igual a 1. Então, todo o trabalho que a gente fizer aqui na circunferência trigonométrica, a gente vai considerar sempre o raio dela igual a 1. Então, não é um exemplo, é uma definição. O raio da circunferência trigonométrica é unitário, vale 1. Mais algum? Por enquanto é isso. Tá, então beleza. Tá, mas por que você está falando tudo isso e tal? Por causa disso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui minha mesa, vocês vão ver minha tela, minha área de trabalho, tá? E eu vou abrir aqui o GeoGebra. Muito bem, deixa eu puxar isso aqui para cá. Abrir. E vou abrir essa animação aqui, ó. Muito bem, imagino que todos possam ver. Eu vou aumentar um pouquinho a letra, a fonte aqui. Imagino que deve estar pequenininha. Vou botar aqui 20. Todo mundo consegue enxergar aí?
Então, imagino que sim. Bom, então... Tá bem pequeno, mas dá pra ver, assim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Deixa eu só ajeitar aqui, porque senão vai ficar tudo meio amontoado. Melhorou? Ou ainda precisa um pouquinho mais? Pra mim tá bom. Não falaram nada aqui no chat, mas imagino que esteja bom. Então tá, perfeito. Vamos ver se eu consigo ainda aumentar mais. Ah, dá pra aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Vou botar 32. É para os cegos aí de plantão, né? Agora eu acho que dá pra enxergar bem. Agora dá, né? Acho que tá bom. Muito bem. Então, por que eu falei, ó? Por que eu falei essa coisa de estar relacionado com o eixo X e com o eixo Y? Então, olha só. Então, eu quero que você note aqui, ó, que eu fiz a construção dessa circunferência, tá? Então, você tem ali os ângulos que está sendo apresentado aqui dentro da circunferência. Você tem aqui o ângulo, tá? Que a gente está medindo, nesse caso, no sentido padrão nosso, que é o sentido anti-horário, tá? E para cada ângulo você tem aqui, ó, o seno dele e o cosseno. Por enquanto não se preocupe com a tangente, porque a gente não vai estudar ela agora, vamos estudar no próximo momento. Então, por exemplo, da tabela, né, da tabela trigonométrica que a gente estudou, a gente sabe que seno de 30, por exemplo, a gente sabe que seno de 30 é igual a meio, lá da tabela trigonométrica, tá? Uma travada aqui no meu computador, pessoal. Tá muito carregado, mas vai dar tudo certo. Deixa eu arrumar isso aqui. Quando eu tô na web, ele fica muito carregado, tá na hora de trocar já. Tadinho. Já aguentou muito. Então assim, ó, seno de 30, a gente sabe que é igual a 1 sobre 2, ok? Então vamos colocar aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, na circunferência, vamos colocar aqui o ângulo 30. Tá lá, ó. Eu falei para vocês que o seno está relacionado com o eixo Y. Então, você vai olhar aqui para o segmento azul. Então, olha aqui, ó, seno do alfa, que é 30, 0,5. Significa dizer que esse segmento aqui, ó, que está em azul na circunferência, tá? Ele mede 0,5. O cosseno de 30, eu não sei se vocês se recordam, né, da tabela trigonométrica, mas o cosseno de 30... lá da nossa tabela, é o seguinte, ó. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Quando você divide por 2, dá 0,87. Então tá aqui, ó. Ó o cosseno aqui, ó. Se você olhar para o cosseno do ângulo 30, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,87. Só que a gente já sabe disso. A gente sabe esses valores de seno, cosseno e tangente no primeiro quadrante, de 30, 45 e 60. A gente já sabe aquela tabelinha. E se é algum ângulo que a gente não sabe, a gente consulta aquela tabela trigonométrica. E aquela tabela trigonométrica é dada para você de 0 a 90 graus, só para ângulos agudos, ou seja, ângulos que são menores que 90 graus. Agora, a questão é, e se a gente pegar aqui um ângulo, por exemplo, que seja maior que 90 graus? Como é que eu faço para descobrir o seno, cosseno ou a tangente? Então, por que eu estudei aquela ideia do simétrico? Né? Se a gente for olhar o simétrico de 30, vamos pegar como exemplo aqui o 30, tá? Se a gente for olhar o simétrico de 30 no segundo quadrante, o simétrico de 30 vai ser aqui, ó, o 150. Lembra que a fórmula é 180 menos alfa. Então, 180 menos 30 vai ser 150. Então, eu vou lá no 150. Então, vamos lá, vamos andar, ó.
Note que à medida que eu estou mexendo com o ângulo, tanto o cosseno como o seno ele vai alterando. Então eu vou chegar lá no 150. Ó, cheguei no 150. Se você notar, com um pouco mais de cuidado, aqui a gente tinha o 30. Se a gente fazer o rebatimento aqui no eixo Y, aqui é o 30 graus. Você consegue notar que o tamanho é o mesmo? O tamanho aqui do segmento em azul? Ele é o mesmo. Então, o que a gente pode afirmar? Que se seno de 30 é 1 sobre 2, então seno de 150, que é o simétrico dele no segundo quadrante, também vai ser quanto? 1 sobre 2. Já que seno está relacionado com o eixo Y. Note que esse segmento aqui em azul, ele é o mesmo tamanho para o 30 e o mesmo tamanho para o 150. Como o segmento em azul é justamente o seno do ângulo, o que a gente pode afirmar? Que seno de 30 é meio e, por consequência, então, seno de 150 também vai ser quanto? Meio. Agora, se a gente estiver no terceiro quadrante, que é 180 mais alfa, o simétrico aqui no terceiro quadrante vai ser 210 graus. 180 mais 30, 210. Então, o que acontece quando eu estiver no 210? Opa! O que acontece se eu estiver no 210? Então, vou lá para o ângulo. Ó. Vou lá para o 210. Note que agora, o que está acontecendo? Você vai ter o mesmo tamanho que estava aqui, ó. O mesmo tamanho que estava aqui, só que agora para o lado negativo do eixo Y. Então, pode perguntar. Só um pouquinho. Essa parte dos simétricos, a Fê estava perguntando que ela não entendeu como que o 150 vai ser igual ao 30. Não é que o 150 vai ser igual ao 30. São dois arcos distintos. O que vai ser igual é o seno deles. Eu estou dizendo que o seno de 30 graus, é meio, e eu estou afirmando que isso aqui é igual a seno de 150. Daí aí o que eu estou discutindo? Por que é igual? Porque a gente discutiu aqui, ó, que como o seno ele está relacionado com o eixo Y, então se eu estiver aqui no 30, por exemplo, ó, olha lá o segmento que está em azul na circunferência. Ele tem esse tamanhozinho aqui, ó, tá? Que está em azul. Deixa eu pegar aqui o laser para mostrar melhor. Esse tamanhozinho aqui que está em azul, tá? Que vale quanto? 0,5. O tamanho desse segmentinho em azul é 0,5. Agora note que se eu for lá para o 150, o segmento azul é o mesmo tamanho para o de 30. Só que como o segmento azul representa o seno do ângulo, então o que eu posso dizer? Que seno de 30 é igual ao seno de 150. Eu não estou dizendo que o ângulo 30 é igual ao ângulo 150. Eu estou dizendo que o seno de 30 é igual ao seno de 150. Veja se a Gracila entendeu. Sim. Sim? Ah, então tá. Deixa eu pegar aqui o meu suquinho de uva. Minha garganta tá seca já. Tô gostando dessa história de trabalhar em casa. Tô até para tomar um suquinho. Ó, então tá. Daí agora eu tô indo pro terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o simétrico de 30, é o 210. Então note agora que ele vai ter o mesmo tamanho, o segmento que está em azul, ele vai ter o mesmo tamanho que o de 30 e o de 150, todavia agora ele está para o lado negativo do eixo Y. Então note, seno de 30
é mais meio, seno de 150 é mais meio, só que agora o seno de 210 vai ser quanto? Menos meio. Por que menos meio agora? Porque esse segmento em azul ele está para o lado negativo do eixo Y. E aí também eu posso pegar o simétrico do eixo do quarto quadrante, que nesse caso vai ser quem? O 360 menos 30, que é o 330. Então vamos lá para o 330 agora. E vamos ver o que acontece. Quando eu estou no... Uma dúvida. Pode perguntar. Como que faz para saber quais são os simétricos? Isso é um padrão? A Fernanda perguntou. Não, Fernanda, ó, na aula anterior a gente estava estudando os simétricos, que são os seguintes, ó. Cadê? Aqui, ó. Na aula passada. Então, o que a gente estudou sobre os simétricos, né? Que a gente tem algumas relações para achar esses simétricos. Então, se eu tenho um arco no primeiro quadrante, como é que eu acho simétrico no segundo? Eu faço 180 menos alfa. Era aquela ideia. Você vem... Deixa eu pegar aqui o laser. Você vem até o 180 e subtrai alfa. E aí você vai estar nesse ponto aqui, que é o arco simétrico no segundo quadrante. Então, 180 menos 30, 150. 180 mais 30, 210. E 360 menos 30, que é igual a 330. Então, 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa são as relações para achar os simétricos de um arco que está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto. Vê se ela entendeu aí, dá um ok. Ela disse, entendi. Minha cabeça explodiu. Então tá. Beleza. Então deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, né? Então, note agora que no 330 a gente tem a mesma situação. É o mesmo tamanho, 0,5, só que agora é negativo. Então, olha só. Seno de 30 positivo. Seno de 150 positivo, seno de 210 negativo e seno de 330 negativo. O que vai diferir entre eles? O sinal. Então, por isso que é importante a gente saber os simétricos. Porque agora, a gente, além de saber o seno de 30, a gente tem que saber o seno dos simétricos deles. Quem que são os simétricos de 30? 150, 210 e 330. Todos vão ser meio em módulo. O valor absoluto sempre vai ser meio. O que vai diferir um do outro? É o sinal. Então, o seno no primeiro quadrante e no segundo é positivo. E o seno no terceiro e quarto quadrante é negativo. Tá? Então, veja se vocês entenderam a ideia e vê se alguém tem alguma dúvida. Que daí eu vou falar agora do cosseno. Tudo certo aí? E se fizer em sentido horário, muda o sinal também? Não. Só que vamos supor que eu pegue o ângulo aqui, ó. Tá? É que aqui eu fiz só a medição para o sentido horário. Deixa eu só ver se eu consigo fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu pegue no sentido... Aqui eu não consigo fazer, tá? Que eu já tinha montado aqui a animação. Mas assim, ó, vamos supor que eu pegue aqui, ó, nesse sentido, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um ângulo que está aqui. Só que agora, esse ângulo aqui não... Vamos pensar no simétrico de 30, tá? Esse ângulo aqui agora é o menos 30, tá? Porque ele está no sentido anti-horário. Só que ele continua sendo um valor o quê? Olhando para o eixo Y, negativo. Tá? Então, é assim, ó. Seno, como a gente está olhando sempre para o eixo Y, a gente vai fazer o rebatimento da extremidade no eixo Y. Então, independente de estar no sentido horário ou anti-horário, o sinal não vai mudar. Se tiver no quarto quadrante, por exemplo, menos 30 é um arco que está no quarto quadrante, vai continuar sendo negativo. Se for um arco negativo que estiver no terceiro quadrante, vai continuar sendo negativo. Se o arco negativo estiver no segundo ou no primeiro quadrante, vai continuar sendo positivo.
certo? Ok? Sim, tudo certo. Tá. Então vamos olhar agora para o cosseno. Tá? Eu tô trabalhando hipoteticamente com ângulo 30, mas depois a gente vai fazer com outros ângulos, tá? Então, se você olhar agora para o ângulo, para o eixo X agora, que é o cosseno, então note o seguinte, é o segmento que está em vermelho. Então note que agora a gente está olhando para o eixo X. Então no primeiro quadrante, o cosseno você pode verificar que ele está para o lado positivo do eixo X. Então no primeiro quadrante o cosseno é positivo. Se eu for agora para um ângulo no segundo quadrante, olha o que acontece com o cosseno. Ele vai para o lado agora negativo. Ó, o cosseno aqui agora está no lado negativo do eixo X. Se eu for para um ângulo no terceiro quadrante agora, continua sendo o quê? Negativo. E se eu for para o quarto quadrante, eu tenho um cosseno que é positivo. Tá, mas eu preciso saber desses sinais? Precisa. Você precisa saber desses sinais. Então, olha só por que eu estou falando isso. Pelo seguinte, ó. Vamos aqui para uma próxima página. E vamos analisar o seguinte, ó. Muito bem. Vamos pegar aqui, ó. Vamos criar algumas situações hipotéticas, tá? Então vamos supor a seguinte situação aqui, ó. Eu vou escrever duas circunferências aqui. Vou fazer duas circunferências. Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma circunferência aqui. Vou colocar eixo X e eixo Y. Tá? Esse aqui para mim vai ser o seno. E vou copiar e colar isso aqui, ó. E vou colocar aqui embaixo. Melhor, aqui do lado. Vou colocar. E vou colocar aqui como cosseno. Então a gente já sabe os sinais para essas relações trigonométricas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho onde que o seno vai ser mais? Ele vai ser mais aqui. E ele vai ser mais no segundo quadrante, que foi o que a gente viu lá. Tá? No cosseno, onde que ele vai ser mais? Ele vai ser mais no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Certo? E onde que o seno e o cosseno vão ser negativos? Deixa eu fazer aqui, ó. Então, seno vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante, e cosseno no segundo e no terceiro. Tá? E a outra coisa que eu preciso que vocês lembrem, a redução ao primeiro quadrante. O que a gente definiu aqui? Ó? Que se eu tenho um arco que está no segundo quadrante, eu tenho que pensar o seguinte, né? O que eu tenho que pensar? Quanto falta para 180? Se ele está no terceiro quadrante, eu tenho que pensar terceiro quadrante. Espera aí. Terceiro quadrante. Quanto passou de 180
e quarto quadrante, quanto falta para 360, tá? Porque agora, se eu quiser calcular qualquer relação trigonométrica, para mim fica fácil. Quer ver, ó? Então vamos supor que eu queira calcular, vamos pegar aqui, ó, o seno de 225 graus. Que análise que você tem que fazer? Bom, primeira análise que você tem que fazer. Que quadrante que o 225 tá? Aí você vai olhar assim, ó, 225. O 225 ele passou de 180, mas ele é antes do 270. Então ele é um arco que está no terceiro quadrante. Ele vai estar aqui, ó. Tá? É um arco que vai estar aqui. Então, se ele está no terceiro quadrante, o seno de 225 tem que ser um valor o quê? Negativo. Então, ó, quarto quadrante, vou colocar aqui, ó, quarto quadrante, e portanto, desculpa, terceiro quadrante, gente. Terceiro quadrante. E, portanto, no terceiro quadrante o seno é negativo. Só que para descobrir o valor de seno, eu preciso ir lá para o primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante eu sei os valores, porque eu tenho aquela tabela trigonométrica. Então, como é um arco que está no terceiro quadrante, eu vou vir aqui, ó, quanto passou de 180. Quanto que passou de 180? É 45, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos o seno de 45. Que aí na nossa tabelinha lá você sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como a gente está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Alguma dúvida aí? Uma pergunta. Só a redução do primeiro quadrante que recebe um nome específico? E outra, para achar os ângulos simétricos nos outros quadrantes, não tem um nome também? Você pode reduzir para qualquer quadrante. Por exemplo, assim, ó, quem que é a redução de 225 no segundo quadrante? Então, se você achou a redução ao primeiro quadrante, para você achar do segundo, você vai fazer o quê? 180 menos alfa. Então, vai ser 180 menos 45, que vai dar 135. Qual a redução ao terceiro quadrante? A redução ao terceiro quadrante é o próprio 225, porque ele já está no terceiro quadrante. E qual a redução ao quarto quadrante? É o 360 menos 45, que dá 315. Mas por que a gente usa a redução ao primeiro quadrante? Por que ela é a mais importante, a redução ao primeiro quadrante? Porque quando a gente estudou a trigonometria no triângulo retângulo, os ângulos que a gente via lá na tabela trigonométrica eram ângulos de 0 a 90. E ângulos de 0 a 90 são ângulos que estão no primeiro quadrante. Tendo arcos, os valores de seno e cosseno no primeiro quadrante, a gente consegue achar todos os outros até 360. Por quê? Porque você vai ter um simétrico desses arcos do primeiro quadrante. Veja se entendeu, veja se entendeu e dá um ok para mim ou não. Entendido. Entendido? Muito bem, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um seno de 315, já que a gente já está ali com 315. Esse parênteses aqui é opcional, tá? Coloco ele mais para ficar separadinho e tal, mas é opcional, não precisa colocar não. Tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai analisar em que quadrante que está o 315. O 315 agora sim, quarto quadrante. Muito bem. Ótimo, quarto quadrante, muito bem, quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo, então aqui vai ter que ser um menos. Puxa, quem que é o simétrico dele no primeiro? Como eu estou no quarto quadrante, eu vou pensar assim, ó, quanto falta
para 360, mas a gente já sabia, né, quem que era o simétrico, que é 45. Quanto falta para 360? De 315 para 360, falta 45. Então, isso aqui é igual a menos seno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2 também. Certo? Se eu quisesse o seno de 135, por exemplo, o que ia mudar? O simétrico dele lá no primeiro é 45, só que daí em vez de ser menos raiz de 2 sobre 2, seria o quê? Mais raiz de 2 sobre 2, porque o seno no segundo quadrante é positivo. Certo? Para o cosseno, por exemplo, né, vamos pegar aqui uma situação hipotética agora. Vamos pegar aqui dois exemplos. Vamos pegar o cosseno de 120. Tá? Vou botar aqui igual. E vamos pegar o cosseno de 300. Não, 300 não, 330. Beleza? Mesmo raciocínio. Só que agora a gente vai olhar para os sinais dos quadrantes de cosseno agora. A gente vai olhar aqui para o cosseno, tá? Para essa circunferência ali do cosseno. Então, muito bem. 120 em qual quadrante? 120 está no segundo quadrante. Certo? Muito bem. Segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, eu já vou botar um menos aqui na frente. Isso aqui vai ser igual ao cosseno do simétrico no primeiro quadrante. Então, vamos fazer a redução. Como a gente está no segundo quadrante, a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Quanto que falta para 180? 60. Aí você já sabe lá da tabela que cosseno de 60 é menos meio. Certo? Cosseno de 330. Vamos lá. Que quadrante que está o 330? O 330 está no quarto quadrante. Muito bem. Quarto quadrante, que está aqui, ó, o cosseno é positivo. Então, vou botar um maisinho aqui na frente. Quem que é o simétrico de 330 no primeiro quadrante? Então, vamos olhar aqui, ó. Como o 330 está no quarto quadrante, a gente tem que pensar quanto falta para 360. Quanto falta para o 360? 30. Então, eu vou ter que cosseno de 30 é igual a... A gente já sabe da tabela, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Positivo, né? Porque no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, não preciso colocar o sinalzinho. Eu só coloquei aqui para você lembrar que isso se refere ao quarto quadrante, que é positivo. Beleza? Alguma dúvida aí? Sim. O valor da redução sempre vai ter como resultado um valor entre 0 e 90? Sim, porque é a redução ao primeiro quadrante. Se a gente faz a redução ao primeiro quadrante, sempre vai ser um valor entre 0 e 90. E, professor, está gravada a aula? A gente vai poder ver depois? Sim, está gravando. Depois eu mando um link lá no YouTube. Vocês viram que eu mandei da primeira aula já? Sim. Tá, então essa aqui tá gravando também. Depois depois vocês vão lá, entra no meu canal, dá uma curtida, compartilha com os amigos. Brincadeira. Ó, beleza? Só para finalizar então, que horas são agora? 3h30. Só vou finalizar, me dê mais 5 minutinhos. Não, 3h25. Esses 5 minutinhos aqui eu consigo finalizar. Tá? Então, assim... Bom, o que a gente sabe? A gente sabe seno e cosseno de 30, 45 e 60. E agora a gente já sabe de todos os simétricos a esse ângulo. Mas, por exemplo, se eu pedir um seno de 190... Aí você vai pensar, quando se reduz 190 ao primeiro quadrante é 10. Mas eu não sei quanto é que é seno de 10. Sim, daí você precisa da tabela trigonométrica. Então eu tenho que te fornecer isso. Tá? Então, agora o que eu gostaria de falar um pouquinho são os valores de seno e cosseno dos arcos extremos.
que são esses arcos extremos? Os arcos extremos são o seguinte, ó. São esses arcos aqui, ó. Deixa eu pegar uma circunferência bonitinha. Vou desenhar mais uma aqui e aí eu finalizo. Ó, circunferência, eixo X, eixo Y, então tá bom. Então vamos escrever aqui bonitinho, eixo X e eixo Y, tá? X e Y, beleza? Agora, olha só, a gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, esse pontinho aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, que vocês estão vendo aí na tela, ele tem uma coordenada. Ele é 1 para x e 0 para y. Por que 1 para x? Porque no eixo x, como o raio é 1, a coordenada é 1. E o eixo y, como esse ponto aqui não tem altura, ele não está nem para cima do eixo y nem para baixo do eixo y, ele está exatamente no eixo x, a coordenada y dele é 0. Vê se todos entenderam essa coordenada desse ponto. Vê se alguém tem alguma dúvida e não entendeu como que eu coloquei essa coordenada desse ponto. Tudo certo aí, Elisa? Por enquanto, sem dúvida. Sem dúvida? O Wilson repete. Repete? Para eu repetir? É. Tá, é que assim, ó. A circunferência trigonométrica tem raio 1. Tá? Ela tem aqui raio 1. A pergunta é, a gente estudou funções ano passado, né? Então, você sabe que um ponto no plano cartesiano ele tem uma coordenada. Então, esse ponto aqui, qual é a coordenada desse ponto? Ele é uma unidade para x e 0 para y. Tá? Então, lembre assim, ó, todo ponto que está no eixo x tem coordenada y0. Vê se ficou claro agora. Então, o raio 1. Pode ser. Então, Fer, lá pela definição da circunferência trigonométrica, quando a gente iniciou o tratamento da circunferência trigonométrica, a gente definiu que o raio da circunferência trigonométrica é unitário. Então, tudo que a gente fala aqui de trigonometria na circunferência trigonométrica, o raio vai ser igual a 1. Sempre na circunferência trigonométrica o raio é igual a 1. Não tem um porquê disso, é uma definição que a gente faz para poder fazer o trabalho em cima da trigonometria. Tem até uma justificativa, porque a justificativa é que a medida do arco vai ser igual ao comprimento, numericamente falando. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque senão vocês vão se confundir. Eu só quero que vocês saibam, nesse momento, que quando a gente fala de circunferência trigonométrica, o que é a circunferência trigonométrica? É uma circunferência que está no plano cartesiano, tem o centro dela na origem do plano cartesiano e tem raio igual a 1. Ok? Sim. Então tá. Então vamos olhar agora para esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem que coordenadas? Bom, agora ele é 0 para x e 1 para y. Esse ponto aqui, ó, tem que coordenadas agora? Ele vai ser menos 1 para x e 0 para y. E esse ponto aqui vai ter coordenadas 0 para x e menos 1 para y. Só que além disso, a gente tem as medidas dos arcos, né? Então, se eu tenho um arco que está aqui nesse ponto, qual que vai ser a medida dele? 0 graus ou 0 radianos. Tá? Aqui, que medida? Lembre que a origem dos arcos é sempre aqui. Então, aqui é 0 grau. Agora, se eu venho para cá, quantos graus tem aqui? 90 graus. Ou em radianos, isso aqui corresponde a quanto? Π sobre 2. 180 divididos por 2, 90. Aqui, ó, que ângulo que vai ser esse? Né?
esse ângulo aqui vai ser o seguinte, ó, ele vai ser 180 graus, que corresponde a π radianos. Esse ângulo aqui, que ângulo que vai ser? Vai ser o 270 em graus ou 3π sobre 2 rad. E fechando o ciclo, né? Fechando a volta, aqui vai ser 360 em graus, que é equivalente a 2π. Eu vou mudar o igual por um tracinho, porque não é igual, né? É equivalente. É só uma questão de formalidade, tá? Porque a gente não pode dizer que é igual, né? São coisas distintas, mas que têm valores equivalentes. Muito bem. O que eu posso dizer com relação ao 360 e ao zero? Notem que eles ocupam a mesma posição na circunferência trigonométrica. Tanto o 360 como o zero, eles têm essa extremidade aqui que eu estou destacando em amarelo. E se eles têm a mesma extremidade, eu posso dizer que eles são o quê? Arcos côngruos. Lembra que a gente definiu o que é um arco côngruo? Um arco côngruo são arcos que possuem a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Então, o 0 e o 360 são arcos côngruos, certo? Porque eles estão na mesma posição. Muito bem. Agora, imagine a seguinte situação. Eu vou montar aqui como se fosse uma tabelinha e vou colocar os seguintes ângulos. Ó, 90, que você... Desculpa. Vou colocar aqui ó, o 0 graus, que você sabe que é a mesma coisa que 0 radianos. O 90 graus, que você sabe que é equivalente a π sobre 2. Vou colocar aqui ó, o 180, que você sabe que é equivalente a π rad. Vou colocar aqui ó, o 270, que você sabe que é equivalente a 3π sobre 2 rad. E vou colocar aqui ó, o 360, colocar o 360, que eu sei que em rad corresponde a quanto? 2π. E aqui eu vou colocar assim, ó, seno e cosseno. Como é que agora a gente sabe o seno e o cosseno desses ângulos? Muito simples, é só olhar para as coordenadas dos pontos ali iniciais que estão em vermelho. Seno está relacionado com qual eixo, né? A gente tinha dito que o seno ele está relacionado com o eixo Y. E o cosseno ele está relacionado com o eixo X. Então basta você olhar aqui, ó. Vamos olhar para o seno, então vamos olhar para todas as coordenadas do eixo Y. Aqui é o ângulo 0. Então o seno de 0, qual é a coordenada ali do Y? 0. 90, que é esse ângulo aqui. Qual é a coordenada do Y? 1. 180, quem que é a coordenada do Y? 0. 270, quem que é a coordenada do Y? Menos 1. 360, quem que é a coordenada do Y? 0. E tem que ser o mesmo valor, o 0 e o 360, porque eles são arcos côngruos. Então, se seno de 0 é 0, seno de 360 também tem que ser 0, porque eles ocupam a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Cosseno está relacionado com o eixo X. Então, vamos olhar aqui para o eixo X, que eu estou colocando em amarelo. Então, seno de 0
Aliás, desculpa, cosseno de 0, 1. Cosseno de 90, olha aqui a coordenada de x, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360 tem que ser 1. Certo? Isso você pode verificar, voltando aqui um pouquinho, já abro para as dúvidas, se você olhar aqui ó, no próprio GeoGebra. Estão enxergando aí o GeoGebra, né? Então vamos olhar ali, ó. Vamos olhar aqui, ó, primeiramente para o 0 grau, tá? Então vamos olhar ali para o eixo Y. O eixo Y é o segmento aqui ó, na circunferência trigonométrica que está em azul. Então nota aqui, ó, à medida que eu estou diminuindo o ângulo, aproximando o ângulo de 0, olha ali o seno, tá vendo que ele está diminuindo o segmento azul? De tal forma que quando eu chego exatamente no 0, qual que eu tenho o tamanho do segmento azul? 0. Agora, se eu for lá para o 90, vai olhando para o segmento azul. Por que eu estou olhando para o segmento azul? Porque seno está relacionado com o eixo Y. Então vai olhando para o segmento azul. Quando eu chegar no 90, vai ser justamente o tamanho do raio da circunferência trigonométrica, ó, 1. Vamos lá para o 180, vai olhando o segmento em azul. 180, olha lá o segmento em azul. Quando eu chegar no 180, o tamanho do segmento azul é 0. 270, quando eu chegar no 270, o tamanho do segmento é 1, só que como a gente está trabalhando com coordenadas e está para a parte negativa do eixo Y, então o seno de 270 é menos 1. E o seno de 360, se você olhar para o segmento azul, dá quanto? 0. Agora, olhando para o segmento vermelho, que é o cosseno, ó, imagine que você está chegando perto do 0 ali, ó, do ângulo 0. Olha o tamanho do segmento vermelho. Ele está quase do tamanho do raio, quase tamanho do 1. Quando eu chegar no segmento, quando eu chegar no ângulo 0, eu vou ter justamente quem? Ó? O segmento vermelho, que é 1. Cosseno de 0, então, é 1. Vamos olhar o segmento vermelho, mas agora no ângulo de 90 graus. Ó, quando eu estiver chegando no ângulo de 90 graus, o que está acontecendo com o segmento vermelho? Ele está se aproximando de 0. Ó, de tal forma que quando eu chego no 90 graus, o tamanho do segmento vermelho é 0. Então, cosseno de 90 é 0. Olha lá, ó, cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360, segmento vermelho, olha só, 1. E aí eu fecho. Alguma dúvida? Jovens?